pouquinho, né? Porque estava cantando essa canção. Boa noite de novo, irmãos. Estava cantando essa canção e estava lembrando. Ainda tinha 13 anos, 12, 13 anos, eu morava um pouquinho afastado da cidade, do centro da cidade, que era onde eu trabalhava, morava no interior de São Paulo. E parece que passa um filme quando a gente canta, porque foi uma época muito difícil para a nossa família, a gente passava muita dificuldade nessa época. E eu pegava minha bicicleta, uma bicicleta roxinha que eu tinha, chegava da escola no circular, aí dava 40 minutos, eu tinha que almoçar correndo, aí pegava essa bicicletinha, chão de estrada, depois BR, até chegar no centro, e eu ia louvando essa canção, né? Meu pai sem perspectiva de trabalho, muitas vezes a nossa casa sem mantimento, com luz cortada, tomando banho gelado. E aí ela fala muito forte comigo por isso, que todas as vezes que a nossa fé era provada, Deus nos dava a chance de crescer. E eu ia andando com essa bicicleta e vinha esse trecho, né, nas montanhas e nos vales, né, desertos, ainda pequeno, mas com maturidade já, porque eu comecei a trabalhar muito novo, muito cedo. Passei por essa dificuldade da minha família muito novo, tendo que entender muitas coisas que às vezes a gente não concorda, não entende, por ser novo, mas crendo absolutamente num Deus que é fiel. Passado algum tempo, essa canção ela ainda continua viva e atualizada. Quantas vezes, né, nós temos dificuldades, problemas, quantas vezes os mares, as ondas são grandes, quantas vezes os vales são grandes. Mas Deus está provando a nossa fé cada dia para crescermos mais. Amém? Nosso texto hoje está no livro de Marcos. E Marcos, não sei se os irmãos sabem, é o evangelho mais antigo. Marcos, ele narra Jesus em movimento. Um Jesus que foi, um Jesus que curou, um Jesus que voltou, um Jesus que foi de novo. E Marcos começa no batismo de Jesus e termina na sua ressurreição. Então ele mostra Deus, Jesus Cristo em movimento. Cada hora Jesus no lugar, cada hora Jesus fazendo uma coisa, hora ensinando, hora pregando, hora curando, hora operando milagres. E esse Jesus é aquele que nós vamos falar hoje. No livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Se você quiser abrir sua Bíblia, você que também está em casa, se quiser abrir sua Bíblia, assim fala, Marcos 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus então disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico:
eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Esse é o nosso tema, e esse é o cerne todo da nossa palavra, porque Jesus Cristo, Ele é o maior líder de todos os tempos. Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum. Engraçado, né? Cafarnaum na região da Galileia. Cafarnaum que é basicamente uma vila que está à beira-mar, mas é um mar de água doce, né? O mar da Galileia. E ali em Cafarnaum, Jesus provou esse movimento que o Evangelho de Marcos conta. Jesus operou milagres, tais como a mulher do fluxo de sangue levantou a filha de Jairo, curou o paralítico, fez tantas e tantas coisas na cidade que ele escolheu cumprir a sua missão, Cafarnaum. Cafarnaum tinha em torno de 1.500 habitantes, 1.500 pessoas. Por isso me encanta quando, aqui no começo do texto, fala: dias depois entrou Jesus, e aí no segundo versículo fala: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. Ou seja, se era uma cidade que tinha em torno de 1.500 habitantes, imagina se 200, 300, 500 pessoas tivessem. Uma multidão estava lá para ouvir aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em Cafarnaum também, Jesus chamou Simão, chamou André, chamou Mateus, cobrador de impostos, porque em Cafarnaum tinha uma alfândega. E era uma cidade, gente, frequentada por diversas pessoas, por diversas classes. E lá, ele escolheu o seu movimento. 2021 começou. Hoje é o terceiro dia do ano. Um ano que promete. Amém? Um ano que promete ter muito movimento. Sendo assim, nós vamos falar sobre 5 principais pontos para o nosso ano começar de forma perfeita a obter o milagre e a obter a vida que Deus separou para nós aqui nessa terra. A vida que é a vontade dele para nós. Então, para a gente começar a gerar movimento no nosso ano de 2021, o primeiro ponto é a gente se encher de amigo. Amigo é bom em todo tempo. Imagina você que esse texto conta que ouviu falar que Jesus chegou, voltou, na verdade. Ouviu falar que Jesus voltou. E 4 homens chegaram à casa de um paralítico e o convidaram para ir até esse Jesus. Mas não eram 4 homens que tinham chegado lá naquele momento só, não. Eram 4 homens que pagaram por uma renúncia e por um sacrifício de amizade, de estar com esse paralítico durante todo o tempo. Não é durante o dia que Jesus voltou para Cafarnaum. Quantas e quantas vezes esses amigos estiveram na casa desse paralítico, jantando, comendo, falando, conversando, animando, dando palavra de força, de motivação. E naquele momento que ficaram sabendo que Jesus chegou, os amigos que tanto tiveram com ele, viraram e falaram assim: chegou a sua cura, chegou o homem que vai trazer o seu milagre. Chegou o dia de você ser liberto. Chegou o dia de você sair desse leito, dessa maca. Que alegria! Sabe que por muitas vezes a gente tem uma mania feia de querer segregar, de querer diminuir, de querer tornar pequeno o nosso círculo de amizade. E a gente põe a culpa no propósito que tem que ser igual ao nosso.
A gente põe a culpa de que se a gente for andar com gente que não pensa igual a gente não vai evoluir, a gente não vai crescer. E a gente esquece que o testemunho e a revelação do amor de Cristo em nós é aquele que precisa ser luz para que as pessoas entendam a nossa amizade para com elas. O testemunho de Cristo sobre as nossas vidas é aquele que vai fazer a gente ajuntar, vai fazer a gente convidar, vai fazer a gente refletir o amor dele sobre a vida das pessoas. No último ano, quantas vezes eu pude falar para muitas pessoas sobre saiba com quem você anda, tome cuidado com as suas amizades. Mas Deus está chamando a gente para viver algo diferente. Sabe por quê? Porque Deus, Ele chegou a Simão e André e disse: vinde após mim. Ele chegou a Mateus e falou: siga-me. Através de quê? Através da revelação e do testemunho de Cristo sobre a vida dele, de Deus sobre a vida dele. E é assim que a gente precisa caminhar. 2021 precisa ser um ano em que eu agregue mais gente através do meu testemunho, através do meu sacrifício, através da minha renúncia para com os meus irmãos. Amai-vos uns aos outros. Ó quão bom e quão agradável que vivam juntos os irmãos. E a gente buscar as pessoas através da revelação da palavra. Deus quer que a gente tenha muitos amigos. Deus quer, e todo o movimento que Marcos traz, que narra, ele fala sobre um Jesus que agregou através do seu testemunho. Ele fala sobre um Jesus que liberou ensino, que liberou amor, que liberou sacrifício, liberou renúncia. Esses 4 homens, eles não estão aqui à toa. Eles foram amigos importantes no momento em que um paralítico precisava. Então, 2021, tem amigo em todo tempo. Amém? Amém. O segundo ponto é que, visto que chegou o dia, que Jesus estava lá, e que chegou a hora do milagre, que chegou a oportunidade do paralítico ser curado, seus amigos, imagino eu, aquela festa, Jesus está aqui, chegou o seu momento, e chegando lá na frente da casa, aquele tanto de gente, qualquer um de nós ficaria desanimado, não é assim? Quando a gente consegue enxergar um obstáculo, a gente prefere entender que ele vai nos vencer. A gente poderia muito bem falar, tá vendo? Eu vivi minha vida toda no leito, deitado nessa maca, falei para vocês que esse plano talvez não daria certo, mas vocês me trouxeram até aqui, e está aqui, ó. Essa poderia ser a atitude de muitos de nós. Agora está aqui. Não consigo nem entrar aqui. Cheio de gente. E a gente prefere dar o espaço para murmuração do que para gratidão. De saber que, de repente, a nossa oportunidade chegou. Que 2021 seja um ano, especialmente, para que a gente possa ser contente. Se alegra muito fácil, porque se alegra uma hora você está aqui, puxa vida, alguém vai em casa, puxa vida, eu vou sair, eu vou comprar um carro novo, eu vou fazer uma viagem, eu fico alegre. Mas e o contentamento? É saber que em qualquer situação, Deus é por mim e o meu coração fica contente. É a gente diminuir a nossa murmuração, parar de falar que vai dar errado, parar de falar que as coisas não vão acontecer, parar de falar que está muito cheio, que é só o meu pão com manteiga que cai de cabeça para baixo, o preferencial só chega na hora que eu estou na frente da fila,
E quantas coisas que a gente arruma para murmurar e para reclamar. Que seja um ano, meus irmãos, de menos murmuração e de mais gratidão. Já parou para pensar que 2020 passou? E o quanto Deus fez para com as nossas vidas. Eu lembro que era dia 18 de março, foi decretado isolamento em Uberlândia. Naquele momento eu falei, se não for Jesus, naquilo que eu trabalho, não vai ser por mais ninguém. E Deus abriu, foi fazendo. Maio, foi fazendo. Junho, foi fazendo. Julho. Dezembro. Agora a gente olha para trás e sabe que é bom demais depender de Deus. É bom demais saber que Ele é por nós. Quantas e quantas coisas a gente tem para agradecer ao invés de murmurar e reclamar. Que seja o ano da sua gratidão, meu irmão. Que seja um ano especialmente para o fim do mimimi. Amém? Para você que está em casa, amém. Chega. Quando eu paro de reclamar, quando eu paro de murmurar, sabe o que acontece? Eu consigo ver solução. Eu consigo ter visão ampliada. E eu consigo ter mais força, obviamente ter mais força. A palavra de Deus fala aqui, ó. No versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. A Bíblia conta que as casas feitas na época de Jesus, eram casas feitas de pedra, e sempre por fora das casas tinha uma escada. Terceiro ponto, pessoal, para a gente viver um 2021 diferente, é a gente ganhar mais visão e trabalhar à disposição da nossa força. A Bíblia conta também que por ser de pedra, obviamente que o telhado ele não era simples de ser tirado. E não era simples de ser arrancado. Foi feito muita força. Teve que ter muita disposição desses 4 homens para baixar esse leito, essa maca. Quando eu subo na escada, eu derrubo as minhas murmurações e as minhas limitações e começo a ter visão ampliada. Eu começo a enxergar os desafios de uma outra forma, de um outro ângulo. Se eu não subisse na escada, eu não saberia nunca que eu poderia descer pelo telhado. E muita gente acha que o trabalho de Deus, que a revelação desse testemunho, em que nós temos que caminhar em 2021, acha que é fácil. Acha que é a gente, às vezes, ficar sentado no nosso lugar. Acha que, às vezes, é a gente ficar no conforto do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho. É sermos missionários em qualquer lugar que formos. E a palavra de Deus fala, ide. Renúncia e sacrifício para viver uma visão ampliada e uma disposição de ter força e cada vez mais força para revelar o amor de Deus. Jesus, em todo tempo, em todo movimento, revelou o reino de Deus sobre as suas pregações e seus ensinos. É a força e a disposição. E quando lhe faltar essa força, sabe o que fala a palavra de Deus? Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor algum. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Quando faltar força para você revelar o amor de Deus, lembra dessa palavra, faz do cansado forte. E ele fala ainda, em Isaías 40, que até os jovens se cansariam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
E é sobre essa força que Deus tem colocado o nosso movimento 2020. É a força da revelação do seu amor, de renúncia e sacrifício. O mais chamativo no nosso quarto ponto é saber que o primeiro versículo de Marcos 2, ele fala o seguinte: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava, aonde, gente? Em casa. Jesus estava em casa. E eu imagino que Jesus não entra em qualquer casa. Ele move as montanhas, ele move o mar, ele domina o mundo, o sol e a lua, mas ele fala: eis que estou à porta e bato. E ele precisa ser convidado. Em 2021, você tem uma casa em movimento. Sabe onde Jesus foi? É a casa de Pedro. A casa de Pedro. Onde inclusive Jesus curou a sogra de Pedro. Ele estava na casa de Pedro, mas ele estava em casa. Ele foi um hóspede. E esse é o desafio, a nossa casa. A nossa casa precisa ser uma casa escola. Porque ela precisa ensinar. Jesus estava na casa dele, de Pedro. E Jesus, a Bíblia fala que ele ensinava, ele estava lá ensinando. Multidões estavam ouvindo ele lá. Será que se Jesus aparecesse na nossa casa agora, se a gente recebesse uma visita, aquela que a gente chama de bermudal, uma visita sem esperar, que jeito que ele encontraria a nossa casa? Quantos desafios nós temos vivido dentro da nossa casa? É uma casa que ensina? Ensina o quê? O que a gente tem revelado para os nossos filhos através do nosso testemunho? O que os nossos filhos têm comentado na sua rotina e vivido na sua rotina, dentro dos ensinos que eles têm tido? É uma casa que lê a Bíblia? É uma casa que ora? É uma casa que marido e mulher se respeitam? É uma casa que há harmonia entre os filhos e o casal? A nossa casa é uma casa que ensina? A nossa casa é um hospital? A nossa casa está disposta a receber um enfermo e orar para que ele seja curado? Dia 1º de janeiro, nós tivemos um susto lá em casa, assim, coisa simples, mas o Davi, nosso filho maior, ele caiu de bicicleta e a hora que eu fui ver, eu falei: vai ter que dar ponto, tem que ir para o hospital. Daí eu falei: mas que presente, hein, meu filho? Dia 1º de janeiro, 5 horas da tarde, o papai tem que ir lá para o hospital. Mas engraçado que a gente chega no hospital e a gente, por mais que seja um ambiente, né, difícil, a gente recebe aquilo que a gente mais está esperando, né? A cura. Em 1 hora, passaram um ponto na perna do Davi, foi embora para casa, está tudo certo. Será que a nossa casa tem sido hospital para receber os enfermos? E por fim, será que a nossa casa tem sido uma casa de adoração? Que glorifica o milagre, que agradece a Deus pelo milagre. Em 2021, Deus tem chamado a nossa casa para estar em movimento. Tem chamado a nossa casa para ensinar. Tem chamado a nossa casa para ser um hospital. E para glorificar a Deus. Por mais difícil que seja. Eu tenho desafios na minha casa. Eu não sou perfeito.
essa pregação é para mim, porque eu mesmo tenho muito o que corrigir sobre os meus ensinos, sobre a minha disposição de acolher o enfermo, seja ele qualquer tipo de enfermo. E também para glorificar, para ter uma vida disposta a revelar o amor de Deus, pelo testemunho, que Deus perdoe os nossos pecados. Quando aqueles 4 amigos desceram aquele leito, a primeira coisa que Jesus falou quando viu aquele paralítico: os seus pecados estão perdoados. Porque antes da cura, vem a liberação do perdão. E o mais engraçado é que Jesus, quando fala, levanta, pega a sua maca e vai para a sua casa. Deus está trazendo uma simbologia, porque toda vez que Deus curou um paralítico na Bíblia, Ele falou, pega seu leito e vai embora. Mas por que pega seu leito e vai embora? Se eu estou curado e não preciso mais dele? É para saber de onde você veio. E qual é o tamanho da gratidão que você tem que ter. Mas muito mais do que isso, é para saber que antes você estava deitado e agora você o carrega. Deus quer que a nossa casa receba os enfermos. E para finalizar, a fé impulsiona o milagre. É preciso ter fé. Uma fé que move as montanhas, mas uma fé que move você. Não é sobre o que se vê, é sobre o que se espera. E o paralítico foi curado pela sua atitude. Muitas pessoas acham que fé é pensamento positivo, de vai dar certo, vai acontecer. Não, fé também é atitude. É termos que fazer, que correr atrás, que acreditar exatamente naquilo que Deus colocou no nosso coração. A fé é provada. A fé é provada. E essa aprovação é a atitude que você tem que ter para conquistar o seu milagre. No fim de tudo, tomando o leito, foi embora. E sabe o que as pessoas falaram? Jamais vimos coisa assim. Que em 2021 as pessoas falem, que você fale, jamais vimos coisa assim, meu Deus, porque o Senhor foi fiel e colocou sobre a nossa vida força, disposição da visão, colocou fé, aumentou a nossa fé, provou a nossa fé, colocou amigos para nos ajudar na caminhada. Fez da nossa casa uma casa que ensinava, uma casa que recebia os enfermos, uma casa que glorificava a Deus. E nós jamais vimos coisa assim, e nós jamais vamos ver o que Deus vai operar nesse ano de 2021. Amém? Deus tem grandes bênçãos, mas para que a gente tenha movimento, para que nós, como crentes, para que nós, como igreja, façamos a diferença aqui onde estamos, no nosso trabalho, que também é a nossa missão, na nossa casa, que é o maior empreendimento que nós temos. E se faltar força,
Os que esperam no Senhor terão as suas renovadas. Voarão como águias em movimento. Amém? Deus tem convocado a sua igreja. Deus tem convocado, nos convocado, para testemunharmos. É muito egoísta da nossa parte viver milagres e não testemunharmos milagres. É muito egoísta da nossa parte ficarmos aqui e não nos movimentarmos para conquistarmos mais pessoas. Com tudo o que a pandemia nos trouxe, a maior arma que nós temos na nossa mão chama-se oração e pregação. Quantas pessoas estão passando dificuldades por não saberem a quem clamar? Quantas pessoas estão passando dificuldade por não ter um lar para ser recebida? Quantas pessoas estão passando dificuldade por não ter um ensinamento, uma pessoa disposta a ensinar? E quantas pessoas têm passado dificuldade nessa pandemia por não ter um amigo? E essa amizade é a amizade de agregar, de trazer renúncia muitas vezes, de trazer sacrifício muitas vezes, porque para você estar com outra pessoa, sempre é renúncia e sempre é sacrifício. Você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. É a disposição do nosso tempo. E é caminhar enxergando cada vez mais com clareza e tendo força. Nós vamos servir a ceia nesse momento. Mas principalmente, lembrando desse Jesus que percorreu, assim como diz o Evangelho de Marcos, realizando um milagre. Desse Jesus que teve disposição para poder ensinar. Desse Jesus que foi, voltou e não se cansou de falar sobre o reino de Deus. Desse Jesus que foi crucificado por um projeto grandioso. Desse Jesus que hoje está à porta e bate.